Bom, galera, finalmente chegou a hora da gente conversar sobre Uma Vida Pequena de Hanya Yanagihara. E aí, meu pessoalzinho, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Nifrido, eu sou escritor e produtor de conteúdo literário, né, cara? As coisas que eu mais gosto de fazer na vida, em ordem, é escrever e ler. Amo fazer essas coisas. Bom, hoje vamos falar sobre um livro aí controverso que a gente precisa conversar. Ele precisa de um vídeo único pra ele, tá? Ele precisa de um vídeo único. Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra conversar, né? Eu me saio muito melhor escrevendo do que falando. E eu não quero fazer roteiro pra esse livro. Eu tenho ele bem fresco na minha memória e tudo mais. E eu tenho vários pontos pra falar sobre ele, que é, né, já falei pra vocês, Uma Vida Pequena, da autora Hanya Yanagihara, autora polêmica aí, né, gurizada? E se vocês estão ouvindo uns miadinhos de fundo, uns miadinhos tipo grito mesmo, é do meu gato Telmo. Quando eu começo a gravar vídeo, por algum motivo, ele faz isso. E ele é surdo, ele não escuta. Acho que ele sente as vibrações da minha voz propagando pelo corredor e começa a gritar. É a única explicação. Pô, galera, tive que fechar a porta. Hoje ele tá insuportável, gurizada. Tá insuportável. Cara, 2 horas da manhã, preciso dormir, fazer live infinita. Pô, meu. Renderizando o vídeo pra postar amanhã também. Loucura, loucura. Mas enfim, galera, queria falar pra vocês que a gente tem um clube do livro lá no Catarse, muito legal. A gente faz leitura conjunta, eu e meu irmão gêmeo, né? Todos os meses. Tem um grupo do Telegram aí só pra ofertas, que ele é gratuito, tá? Qualquer um pode entrar, a gente fica minando lá de ofertas. Sempre que eu vejo Uma Vida Pequena, por exemplo, num preço bom, eu boto lá, tá? Porque é um livro muito caro, e mesmo com desconto ele normalmente fica caro. Eu lembro que eu paguei bem caro nele. Peguei acho que numa Prime Day ainda, foi bem caro. Pessoal, peço de coração que vocês me sigam nas redes sociais, que isso é muito importante pro meu trabalho, tá? E caso tu goste de livros com estímulos ruins, né? Eu costumo falar assim, estímulos ruins, como é o caso de Uma Vida Pequena, tenho certeza que tu vai gostar dos meus livros também. Só procurar lá por Nifrido, pode procurar por Nifrido lá na Amazon ou procura pelo meu nome mesmo, Daniel Reutt Urban. E o último recado, sempre que tu for comprar alguma coisa na Amazon, usa o link que tá aí na descrição, cara. É muito importante mesmo que tu faça isso, para que a gente continue produzindo esse montante de conteúdo que eu e meu irmão, a gente produz, cara. A gente parece duas máquinas de produção, tá ligado? A gente todo dia é conteúdo no Insta, no TikTok, quase todo dia aqui no YouTube. Então, bora ajudar a gente, cara, porque normalmente esse link da Amazon é o que paga a nossa conta de luz, porque a gente tá sempre renderizando o vídeo, puxa muito da placa de vídeo e vem lá em cima. Lá em cima que eu falo é tipo 2 pessoas num apartamento de 50 metros quadrados e vir R$500 de luz, tá ligado? Tá foda, gurizada, tá foda. Mas vamos lá. Ponto fora da curva. Este livro, gente, é um ponto fora da curva. Não tem outra coisa pra falar sobre ele. Ele é um ponto fora da curva. Eu não entendo como esse livro é mainstream. E calma, eu não tô falando que ele é ruim, galera. Eu gostei bastante dele, tá? Gostei bastante dele. Mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso, que é um ponto fora da curva? É que assim, pessoal. Quem leu sabe do que eu tô falando. O livro só vai começar de fato a partir da página 400. Porque a Hanya Yanagihara, ela tem uma linguagem de escrita que nessa geração não tem funcionado. Ela é muito prolixa. Muito prolixa. Hoje em dia, a única pessoa que consegue fazer isso com maestria, na minha opinião, é o Stephen King. Assim, de conquistar qualquer público fazendo esse tipo de escrita. Uma escrita mais prolixa. E que eu, galera, gostei muito da maneira que ela escreve. A escrita dela achei bem legal, porque tem uma pegada, além de ser prolixa, ela tem uma pegada bem clássica de escrever as coisas, né? Ela é muito formal na escrita. E isso eu gostei bastante. E convenhamos, galera, isso aqui eu não sei quantas páginas é no original, mas a diagramação dele não é das melhores aqui, tá? Ele não é muito bem diagramado para ficar em poucas páginas e já tem umas 800, né? Quase 800 páginas esse livro.
Pra quem for ler esse livro e não estiver gostando dele no início, não larga, tá? Ele vai te recompensar muito pelo final, tá? É um livro que tem um final muito recompensador. Teve uma seguidora lá na Twitch, lembra até o nick dela lá, é Slater in Pieces, um abraço, falou tudo, cara, sobre esse livro. Que é uma árdua escalada até o cume de uma montanha. Realmente, cara, é assim que tu se sente. Mas no meu caso, tu chega no cume da montanha e aí depois tu é jogado. O vento te joga tudo de volta, tá ligado? Porque é um final triste, um final trágico, que normalmente tu espera de um livro assim, né? Mas vamos lá. Eu não estava gostando desse livro, e tô falando de não gostar nem um pouco, tá, galera? Até a página 400 e pouca, 500, eu não estava gostando dele. Mas não tô falando de escrita, de estilo de escrita e tudo mais. Eu já vou chegar nisso. Vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? Vai contar a história de 4 amigos. O Malcolm, o Willen, o JB e o Jude. Essas 4 pessoas, tá? Essa última, o Jude, é o mais importante aí na história. E a vida pequena, que se fosse grande, imagina o tamanho do livro, né? Porque se é uma vida pequena, meu Deus. Vai falar basicamente sobre a vida dele aqui, tá? Ele é o personagem principal da história. E os outros seriam os alicerces, tá? Eu não tava gostando de darem tanta importância, né? Da autora dar tanta importância pro JB e pro Malcolm no começo do livro, né? Mas enfim, no final tudo se ajeita, é recompensador, como eu já falei pra vocês. É uma leitura difícil e, como eu falei pra vocês, muito diferente do que normalmente tá no mainstream hoje, né? Esse aqui é um livro que aqui no canal, né, ou lá com a minha galera na Twitch, a gente chama de livros modinha. Porque ele realmente, cara, é um livro que muita gente lê, muita gente faz vídeo aqui no YouTube, e eu não consigo entender o porquê, porque ele é um livro muito diferente do habitual, que é aquele livro que vai te entregando estímulos rápidos a todo momento. Isso aqui, até acontecer a primeira tragédia, eu acho que é lá pela página 200, sabe? Antes disso, só apresentação de personagem e ambientação da história. Como eu já falei antes, não tenho nada contra isso. Eu gosto de escrita assim, tá? Mas o que eu tô querendo falar é que, tipo, a nossa geração de leitores hoje não está habituada com isso. Está habituada a estímulos instantâneos. E, enfim, galera, também tem uma problemática muito grande hoje sobre livros com gatilhos, né? Esse aqui vai ter todos os possíveis que tu imaginar. Isso não é visto, no caso desse livro, como algo errado. Como acontece, por exemplo, com autores brasileiros aqui, né? Não sei o porquê também. Eu não tenho nada contra livros com gatilhos. Porque qualquer livro pode ter algum gatilho que vai acontecer contigo. É um bagulho muito subjetivo, sabe? Então falam sobre ter aviso de gatilhos. Eu acho que não, cara. Eu acho que hoje em dia a gente tem acesso à informação muito fácil. Então, antes de tu ir por alguém que te falou, por algum influenciador que te falou sobre um livro bom, antes disso tu vai dar uma pesquisada, né, cara? Porque a gente tem acesso à informação muito rápido. Então, enfim, não vejo problema. Muita gente acha um problema, né, ter livros com gatilhos, mas para esse livro meio que passa despercebido, né? Eles só falam, meu Deus, esse livro me arrebentou, não sei o quê. E doideira, meu, doideira. É um livro que chegou no mainstream, assim, de uma maneira bem épica, sabe? Bem legal esse livro. Aí, enfim, a gente vai ter a história desses 4 amigos e a figura do Jude, no começo, ela é meio apagadinha. Por quê? E daí isso é algo que me incomodou demais na história, gente. Demais na história. É que as pessoas, é que esses 4 amigos são amigos tipo há uns 20 anos, velho. E nenhum deles, nenhum dos 3, conhece o passado do Jude. E isso tornou a leitura pra mim muito irreal. Entendeu? É algo irreal. Porque Pô, uma coisa é tu ter um relacionamento aí de 1, 2, 3, 4 anos e não conhecer a pessoa por completo. Amizade também é assim, né? Com conhecidos e tudo mais. Mas são pessoas que se veem quase que todos os dias, todas as semanas, sabe? Eles estão se vendo. E por 20 anos, cara, ninguém conhece a história do Jude. Daí quando perguntam pra ele, eles conversam e a galera fala, ah, não,
tá bom, cara. Beleza, sabe? Não tem uma pressão em cima do cara. Aquelas coisas que amigos fazem, encorajamento para que se abram. Porque tu vê que tem alguma coisa errada com o Jude, né? E aí, a partir disso, que a gente vai descascando essas camadas aí, que a gente vai descobrir que o cara tem um vício compulsivo com cortes, né? Com automutilação. Ele se corta. Se corta com uma frequência absurda. E absurda, eu digo que isso, durante a leitura, acaba sendo até não banal, não vou falar a palavra banal, mas algo que tu até se familiariza e tu não sente mais estímulo nenhum depois de um tempo, sabe? Algum incômodo. Vira algo normal durante a leitura. Porque é algo que se repete muito. Tipo coprofagia lá no 120 Dias de Sodoma. É algo que é tão repetitivo que tu acaba se acostumando. Pra ver como esse livro é pesado, né, galera? Também teve outra coisa que me incomodou bastante, que é a personagem do médico particular do Jude, que é um amigo dele. Que só fala pra ele, precisa ir no psiquiatra, hein? Você precisava ver outros médicos, ver o que eles têm a falar sobre isso. E o Jude fala, não, eu vou continuar vindo aqui e ponto. E o cara não dá um intimato nele, nada. Fala, não, tá, beleza, Jude, foi mal, cara, foi mal, pode voltar. Sabe, um embate deles vai acontecer já quando ele tá bem velho, Jude, sabe? Então, foram essas coisas que fugiram muito da realidade pra mim, tá? Se tu gostou disso, beleza, eu tô falando a minha opinião sobre o livro. Foram coisas que fugiram da realidade imersiva que a leitura nos bota desde o começo, né? Que é muita ambientação, muita história de personagem aqui. Isso acaba tirando um pouquinho, pelo menos a minha experiência não foi tão legal essas partes. Isso no começo acabava me incomodando muito, cara, por isso que eu não tava gostando da leitura, porque passam muito a mão na cabeça do Jude a todo momento, velho, e isso acaba, como eu falei, é irreal, isso não acontece, cara, não acontece, nunca vi acontecendo. Eu sou um cara que escuta muitas histórias, observa muitas pessoas e já vivenciei muita coisa também, acreditem ou não, eu tenho quase 30 anos. Então pra mim foi algo irreal. E eu tenho amizades assim, tipo, desde quando eu tinha 4 anos de idade, sou amigo até hoje, sabe? Tenho amizades aí, inúmeras amizades de mais de 10 anos, sabe, de amizade. E eu vi algo muito irreal aqui nesse livro, nesse quesito. Porém, depois lá da página 400, que as coisas começam a fazer um certo sentido, não nesse âmbito dos personagens em si e da aceitação deles pro Jude, mas tu conhecendo mais o Jude, tu vê como esse cara sofreu na vida e vai continuar sofrendo a todo momento possível que ele tem para sofrer. Até porque ele não se permite ser amado, ser adorado, de tão trágica que é a história dele. E isso também, na minha vivência, também foi algo que fugia um pouco da realidade, sabe? Porque eu já conheci uma pessoa que sofreu assim, tipo, ao nível de Jude, sabe? E se permitia ser amada, ser adorada. As pessoas são assim, são coisas desse tipo que eu apresentei pra vocês que acaba tirando a imersão da leitura, sabe? Que até faz tu sentir um pouquinho de asco do Jude em algumas partes, sabe? Mas, lógico, completamente compreensível pelas coisas que ele passou durante a vida dele, que são todas as piores coisas possíveis que pode acontecer na humanidade. Aconteceu com esse cara. Então, é um livro que se propõe a isso, apresentar uma história assim. Então, como livro, funciona e bastante. Porque o final, como, mais uma vez vou falar pra vocês, as coisas dão uma reviravolta tão grande, cara, e é tão legal. Eu não tô falando aqui de superação, nem... Cara, é uma reviravolta bem diferente, sabe? É algo que tu não espera, acaba acontecendo, acaba se tornando uma leitura incrível e recompensadora. Por isso que ele acaba sendo um livro tão bom. E eu acredito que é por isso que as pessoas gostam tanto, por conta da parte lá do meio pro final dele, né? Porque, como eu disse antes, as pessoas hoje em dia cada vez mais buscam estímulos cada vez mais rápidos. É só tu ver, por exemplo, como as pessoas estão usando muito mais, por exemplo, o TikTok do que o YouTube. Entendeu? O Reels do que o YouTube.
né? O Shorts também tá muito em alta aqui no YouTube. Então são estímulos instantâneos, né? E nessa leitura a gente não tem isso, cara. E eu acho que é por isso que eu gostei tanto desse livro. Eu paguei um pau pra ele, sabe? Porque ele não entrega isso, não é isso que ele entrega. Ele faz uma semântica completamente diferente e ele conseguiu vir pro mainstream, então ele realmente acaba se provando uma literatura boa por conta disso, sabe? Na minha opinião, ele tem sim seus problemas, né? Mas nada que vai afetar a tua experiência com o final do livro, com o final que ele entrega, porque ele é todo amarradinho pra chegar até aquele final. E também, tipo, não acho, assim, que seja o livro mais pesado do mundo, como as pessoas falam e tudo mais. Já li coisa muito mais pesada do que isso, tá? Mas, velho, é um livro bem pesado e com uma escrita bem diferente, cara. Eu recomendo pra todo mundo ler esse livro, tá? Ah, mas tem gatilhos de automutilação, de suicídio, de abuso. Tem, velho. Lógico que tem. Então só faz o teu dever de casa, dá uma pesquisada antes de ver se é esse tipo de estímulo que tu tá procurando, né? Numa leitura. Porque tem livros que, cara, são assim. A maioria dos livros de terror são assim, por exemplo, né? São estímulos pra te deixar pra baixo, pra te deixar mal. E então é isso, galera. Eu vi muita gente dando uma nota baixa pra esse livro por conta disso, por causa dos gatilhos, sabe? Então... Aí eu acho meio burro, tá ligado? Fazer isso, porque não teve aquele negócio do dever de casa pra fazer. Que é o básico antes de tu ler um livro de 800 páginas, né, velho? Não vejo por que dar uma nota baixa pra um livro por conta disso. Sendo que já só pela capa, né? Que na capa nem é... O cara nem tá sofrendo, tá? Ele tá tendo um orgasmo nessa capa. É uma... Se eu não me engano, são 2 fotos... chamadas Orgasmic Man. Isso aqui, eu esqueci o nome do fotógrafo. Mas bem legais as fotos. Mas só pela capa dá pra tu ver, né? Livro que vai te deixar pra baixo lendo, cara. Livro que sim, vai ter gatilhos, cara. E isso não quer dizer que o livro é ruim, né? Muito pelo contrário. Esse livro é muito bom e eu recomendo a todos. Tá certo então, pessoalzinho? Não se esquece de deixar o like aí no vídeo, de se inscrever no canal e de fazer parte do nosso clube do livro. O nomezinho do pessoal aí do Catarse tá passando por aí. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Sigam nas redes sociais. Um forte abraço e até mais!